Vamos nessa, vamos agora conversar com vocês sobre o princípio da progressividade tributária. Como nós já estudamos, a progressividade tributária, ela concretiza o princípio da igualdade, tal como concretiza também o princípio da capacidade contributiva. A progressividade é aumentar a alíquota à medida que se aumenta a base de cálculo, com base em algum tipo de interesse constitucional protegido. Vamos lá, vamos iniciar vendo em quais tributos há progressividade, mais especificamente em quais impostos. Então vamos nessa. Veja aí comigo o seguinte. Progressividade tem no nosso querido imposto de renda, artigo 153, parágrafo 2º. Também tem no nosso querido ITR, de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, isto é, visa aí concretizar o interesse estabelecido pela Constituição, a reforma agrária. Se a pessoa não utiliza daquela terra, se aquela terra, né, ela fica improdutiva, tome-lhe tributo, tome-lhe tributo progressivo, aumento de alíquota para quem não utiliza da sua terra, para quem não utiliza da sua propriedade rural, ok? Aí concretizando a função social da propriedade e visando também uma maior reforma agrária. Então, desestimular, né, a manutenção de propriedades improdutivas de que forma? Alíquotas maiores para terras improdutivas, alíquotas menores para terras produtivas. Progressividade em função do tipo e utilização do veículo do IPVA, ou seja, se o automóvel é para fins de transporte, né, transporte público, tipo ônibus, tipo táxi, a alíquota do IPVA é lá embaixo e muitas vezes até isenções tributárias, né, para táxis é muito comum e para transportes coletivos. Agora, se é carros de luxo, tipo Ferrari, tipo Mercedes, tipo Jaguar, né, esses carros de luxo, o que acontece? Alíquota lá em cima. Então, verifique que em razão do tipo e da utilização do veículo, eu posso progredir ou não a alíquota do IPVA. Então, perceba que a alíquota do IPVA será alta para carros esportivos e será baixa para carros de utilização que são utilizados como transporte, tais como táxi e ônibus. Ok? Vamos seguindo? Vamos nessa. Progressividade também no IPTU, em razão do valor do imóvel e da função social da propriedade, aproveitamento do solo urbano no IPTU. Veja que, em razão do aproveitamento do solo urbano, isso aí está presente desde a Constituição de 88, originária, está presente no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. O Estatuto da Cidade veio concretizar essa progressividade, estabelecendo alíquotas progressivas para aqueles que não utilizam do seu imóvel, da sua propriedade localizada na zona urbana, ou seja, que não se utilizam ou utilizam-se não se utilizam-se na sua totalidade. Então, você verifique que há uma sequência. Há, por exemplo, o parcelamento ou edificação compulsória, depois há a progressividade de alíquotas, e não solucionado o problema, pode ocorrer até a chamada desapropriação sanção. Então, verifique que há aí uma sequência no artigo 182, parágrafo 4º, em que o Estatuto da Cidade, salvo engano, no artigo 8º, segue. Né? E você vai estudar lá no Estatuto da Cidade, você vai verificar que a alíquota progressiva ela pode dobrar, mas ela tem um limite máximo de 15%. Ela vai dobrando, quando chega em 15% para. Depois o próximo caminho é a desapropriação sanção. Agora,
É novidade da emenda constitucional número 29 de 2000 a progressividade das alíquotas do IPTU em razão do valor venal do imóvel. Isto é, a partir da emenda 29 de 2000, eu posso aumentar a alíquota do IPTU em razão do valor do imóvel. Quanto maior o valor do imóvel, pode acarretar uma maior incidência tributária, uma maior alíquota, isto a partir da emenda de número 29 de 2000. Veja que há dois tipos de progressividade, a fiscal, com intuito puramente ou predominantemente arrecadatório, e a extrafiscal, que tem como finalidade estimular ou desestimular determinada conduta do sujeito passivo, em que o tributo aumenta do valor em face do comportamento desse sujeito. Ou seja, a progressividade extrafiscal, tal como a progressividade que acontece no ITR, que acontece no IPTU, em razão do não uso da propriedade, tem interesses necessariamente protegidos pela Constituição, que não somente os arrecadatórios. Agora, é claro, eu sempre costumo dar o exemplo do travesti, e isso é importante para você visualizar. Veja que a classificação entre progressividade fiscal e progressividade extrafiscal é no aspecto preponderante. No fiscal, prepondera o intuito arrecadatório. No extrafiscal, prepondera o intuito de intervir no domínio econômico, de proteger algum interesse social. Então é a mesma coisa, o travesti, quando ele chega na porta do shopping, ele vai entrar no banheiro masculino ou feminino? Eu costumo brincar que vamos ver o que é que prepondera, né? Se ele tem órgão masculino, vai para o masculino, se não tem, vai para o feminino. Mas aí o travesti normalmente tem que ir para o masculino, porque, né, ele tem órgão de homem. Então, veja, isso foi até uma polêmica que aconteceu no shopping lá em Salvador agora, no Shopping Barra, mas era em relação a pessoa, né, diferente lá. Mas, enfim, não vamos tocar nesse ponto. O que é que eu quis dizer? Tem que ver o que prepondera na brincadeira. Então, aqui é o aspecto preponderante. Como diz o professor Ricardo Lobo Torres, na prática e na verdade, todo imposto necessariamente é fiscal e extrafiscal. Mas como a classificação visa facilitar o aprendizado, visa trazer aí um intuito pedagógico, você vê o que é que prepondera. Então, no imposto de renda, a progressividade fiscal prepondera, porque ali o intuito é mais arrecadatório. Já no ITR e no IPTU, né, se for em razão da função social da propriedade, do não aproveitamento do solo, o que é que prepondera? Prepondera o intuito extrafiscal, de utilização daquela propriedade. Ok? Então, vamos seguindo. Exemplo de progressividade predominantemente fiscal, imposto de renda. Outro exemplo de progressividade fiscal também ocorre com o IPTU em razão do valor do imóvel. Agora, se for em razão da função social da propriedade, disposto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, aí é extrafiscal. Aqui estamos falando em razão do valor do imóvel. E a súmula 668 diz que só pode ser utilizada a partir da emenda 29 de 2000. Mas já existe jurisprudência do Supremo flexibilizando essa súmula. Vejamos, né? Desse modo, segundo a interpretação do STF, anterior à emenda 29, o sistema tributário nacional não admitia a progressividade fiscal do IPTU, com base exclusivamente na capacidade contributiva, porque esse imposto tem caráter real, que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte. De certo, conforme entendimento antigo do STF, o concurso de auditor fiscal da Receita Federal já adotou este entendimento. Por sua vez, né, você vai ver daqui a pouco que o Supremo está aos poucos, né, superando esse entendimento que nos impostos reais apenas a progressividade existe se está expressa no texto da Constituição. Por que eu digo isso? Se você já assistiu a minha palestra de atualização jurisprudencial, você já sabe. Você sabe, tem 2 palestras de atualização jurisprudencial lá no site do IOB. Assista, é gratuita. Verifique que o Supremo evoluiu. E, por exemplo, no imposto de transmissão,
causa mortes e doação, ele permitiu a progressividade, mesmo sem previsão no texto da Constituição. Exemplo aí de progressividade extrafiscal é o ITR, como eu já falei. Aí, registramos o entendimento do STF que é constitucional, lei que instituiu a cobrança do IPTU com base no valor venal do imóvel. Deste modo, a progressividade da alíquota do IPTU, conforme o valor de venda de um bem, que leva em consideração a metragem, a localização, a destinação e o tipo do imóvel, é compatível com a Constituição. Segundo o ministro Carlos Aires Brito, veja como o Supremo está evoluindo. E o que é que diz o ministro? Justiça social imobiliária com tratamento desigual para quem é imobiliariamente desigual, ou seja, deve pagar mais tributos aquele que tem mais bens imobiliários e maior capacidade contributiva. E a alíquota variável cumpre melhor essa função, se a base de cálculo do IPTU é o valor venal da propriedade. Destacamos também algumas outras decisões do STF. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo os critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva, ou seja, uma relação aí íntima, né, entre os dois institutos. Veja que a progressividade e a isenção, segundo o Supremo, claro, são institutos distintos. A progressividade pode constituir uma sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos do que dispuser a lei federal, exemplo, no ITR, enquanto a isenção diz respeito à observância da capacidade contributiva, ou seja, a isenção, na verdade, é o impedimento do pagamento do tributo, está o fisco impedido de lançar o tributo. Veja que ainda existe a súmula 656 e ela ainda é muito cobrada em prova, que diz: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Veja, com base em relação ao ITBI, o Supremo ainda mantém a sua interpretação tradicional, mas com relação ao ITCMD, Imposto sobre Doação e Imposto sobre Herança, né, o causa mortes, o Supremo já evoluiu, permitindo progressividade de alíquotas. Veja que a progressividade de alíquotas da COSIP, contribuição de iluminação pública, né, que resulta no custeio da iluminação pública entre os consumidores, não afronta a capacidade contributiva e também não afronta aí o princípio da progressividade. Vejamos a seguinte questão de auditor que ainda adota o entendimento tradicional do STF. Essa questão foi antes da decisão a respeito do ITCMD. Veja o que diz a questão do CESP. Consoante a jurisprudência do STF, o princípio da capacidade contributiva restringe a utilização da progressividade às hipóteses autorizadas constitucionalmente, motivo pelo qual não poderá a lei ordinária estabelecer alíquotas progressivas com base no valor venal do imóvel para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis, ou seja, adotou aí a súmula 656. Veja aí no 19º concurso para Procurador da República, o que é que se pergunta? Ante o texto constitucional federal em vigor, é certo dizer que o princípio da capacidade econômica, veja que essa questão também adota o entendimento tradicional. O princípio da capacidade econômica do contribuinte é aplicável unicamente nos chamados impostos pessoais. Falso. Ele pode ser aplicado também em outros impostos, segundo o entendimento do STF. Mas vamos continuar, né? Porque pode ser que o examinador adotou o entendimento tradicional. Vamos ver qual é o item mais correto, né? Sempre em ABCDE marcamos o mais certo ou o mais incorreto. A progressividade do IPTU é prevista apenas nas hipóteses de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Veja que é incorreto, tem também do valor venal do imóvel. A faculdade de os municípios instituírem alíquotas progressivas sobre o imposto de natureza real depende de resolução do Senado. Falso, né? A resolução do Senado só trata de impostos, no caso, impostos estaduais, porque o Senado Federal representa os Estados-membros. Aí fala na D, nenhuma das alternativas acima é correta. Veja que atualmente, né, na posição do Supremo Tribunal Federal atual, você deveria marcar D. E foi o entendimento também adotado nesta prova. Um forte abraço.